O Uzbequistão está situado na Ásia Central, numa região de grande importância geopolítica, posicionada entre Rússia, Irã, China e a área do Oriente Médio. O país compartilha fronteiras com nações como Cazaquistão, Afeganistão e Turcomenistão. Ao longo da história, esse território teve papel crucial como elo da antiga Rota da Seda, o vasto sistema de caminhos comerciais que durante séculos ligou a Europa à Ásia. No entanto, por um longo período, o país permaneceu relativamente isolado dos principais fluxos internacionais de capital e de comércio. Esse afastamento se deu em duas etapas distintas. Primeiramente, com a integração à estrutura soviética, o país ficou limitado a uma lógica econômica centralizada. Em seguida, sob um regime autoritário, foram impostas barreiras e restrições que inibiram o interesse de investidores internacionais. A partir do ano de 2016, com a chegada de uma nova liderança ao poder, iniciou-se uma transformação significativa. O governo adotou uma postura mais aberta ao mercado, promovendo reformas internas e buscando ativamente atrair recursos externos. Dentro da narrativa oficial e nos documentos relacionados ao novo plano urbanístico, a proposta central é consolidar o Uzbequistão como um polo atrativo para negócios, apto a sediar empreendimentos internacionais de grande porte. Na prática, essa guinada econômica tem sido apresentada como um marco transformador. O país passou a priorizar a captação de capital privado, o avanço tecnológico e o estabelecimento de parcerias voltadas à modernização da infraestrutura e ao aumento da capacidade produtiva. Relatórios recentes sobre o cenário de investimentos apontam metas ambiciosas para atrair recursos privados nos próximos anos e destacam um crescimento significativo nos aportes estrangeiros em comparação ao período anterior às reformas. Um relatório oficial do governo norte-americano citou que somente no ano de 2023, o Uzbequistão recebeu mais de 7 bilhões e 200 milhões de dólares em investimentos estrangeiros diretos, o equivalente a aproximadamente 35 bilhões de reais. Esse conjunto de fatores, localização privilegiada, reposicionamento da imagem econômica e empenho na atração de recursos externos, serve como alicerce político e financeiro para um projeto urbano ousado. A ampliação expressiva da capital do país, por meio da criação de uma nova cidade totalmente planejada. O principal argumento para a criação de uma nova área urbana em Tashkent baseia-se no diagnóstico de que a atual capital do Uzbequistão enfrenta um crescimento populacional acelerado e uma pressão crescente sobre os serviços públicos, habitação e infraestrutura. O projeto retrata a cidade como saturada e em constante necessidade de novas moradias, unidades escolares e hospitais para atender a crescente demanda. Essa realidade é utilizada para defender uma solução mais célere e de impacto estrutural, a implantação de uma ampla expansão planejada, guiada por padrões atualizados de mobilidade, qualidade ambiental e oferta de serviços. Outro ponto que reforça a urgência é o desempenho da capital em rankings internacionais de qualidade de vida. Segundo o Índice Global de Habitabilidade de 2023, elaborado pela Economist Intelligence Unit, Tashkent aparece na 157ª posição entre 173 cidades analisadas. Esse resultado é citado como evidência de que, para se posicionar de forma competitiva na atração de talentos e investimentos internacionais, a cidade precisa avançar de maneira significativa em seus indicadores de bem-estar urbano. A proposta também insere a expansão urbana dentro de um contexto demográfico e de mercado de trabalho. O país é frequentemente caracterizado como jovem, com um elevado ingresso anual de novos profissionais, o que intensifica a necessidade de gerar empregos qualificados e oportunidades de ascensão profissional. Assim, a ampliação da capital é apresentada não apenas como um projeto de construção civil, mas como uma estratégia de longo prazo voltada à atração de empresas, serviços especializados e investimentos que sejam capazes de absorver a mão de obra disponível e elevar o padrão de vida da população. Do ponto de vista demográfico, o Uzbequistão ultrapassou a marca de 37 milhões e 500 mil habitantes, com uma população estimada de 38 milhões ao longo de 2025.
Esse crescimento acentua a percepção de que a capital necessita de um salto estrutural, tanto na oferta de moradias quanto na ampliação da infraestrutura e dos serviços básicos. Nesse contexto, o projeto denominado Nova Tashkent é apresentado como uma resposta articulada a 3 desafios simultâneos. Primeiro, aliviar a pressão urbana e reverter a sobrecarga na infraestrutura. Segundo, melhorar o desempenho da cidade em rankings internacionais. E terceiro, responder à crescente demanda por emprego e dinamismo econômico, alinhando-se ao movimento de abertura do país aos investimentos estrangeiros. A iniciativa urbanística batizada de Nova Tashkent, também conhecida pelo nome local de Yangi Toshkent, representa uma proposta ambiciosa de expansão a leste da atual capital. O projeto está localizado entre os rios Chirchik e Karasu, numa região que começa a cerca de 20 quilômetros do centro urbano existente. A ideia central é transformar áreas pouco urbanizadas em um novo e extenso núcleo metropolitano. O aspecto mais destacado dessa proposta é sua dimensão. Segundo o plano diretor amplamente divulgado, a expansão abrangerá aproximadamente 25 mil hectares, dado reiterado em diversas fontes oficiais e matérias especializadas. A primeira etapa dessa transformação será o chamado Distrito 1, que ocupará cerca de 6 mil hectares e já recebeu aprovação formal em 2024, conforme informativos e reportagens sobre o avanço do projeto. No que diz respeito à população, a estimativa divulgada prevê que, ao longo das próximas décadas, a nova cidade abrigará cerca de 2.500.000 habitantes. Essa nova aglomeração urbana será concebida como uma cidade irmã da atual capital, funcionando de maneira complementar e ajudando a suprir a crescente demanda habitacional e por serviços, sem recorrer exclusivamente ao adensamento desordenado da cidade já existente. O plano diretor foi desenvolvido com envolvimento internacional e ênfase em princípios de urbanismo sustentável. Documentos oficiais indicam que a proposta busca integrar práticas urbanas contemporâneas com tradições locais, dando destaque à preservação e reinvenção das chamadas mahalas, os bairros tradicionais, agora reimaginados dentro de um sistema urbano moderno, conectado por uma infraestrutura planejada. Em resumo, o projeto se apoia em 3 marcos principais: cerca de 25 mil hectares como área total da expansão, 6 mil hectares correspondentes à primeira fase e capacidade para aproximadamente 2.500.000 habitantes. Com localização estratégica entre Chirchik e Karasu, essa expansão redefine os limites urbanos de Tashkent, oferecendo uma resposta de grande escala ao crescimento populacional e às necessidades futuras da região. Um dos pilares conceituais do plano urbanístico é a adoção do modelo de cidade de 15 minutos, que propõe a distribuição estratégica dos serviços do cotidiano para que a maioria das necessidades diárias seja atendida em trajetos curtos, acessíveis a pé. Seguindo essa lógica, o plano diretor propõe a criação das chamadas super mahalas, interpretações contemporâneas das tradicionais mahalas uzbeques. Essas comunidades históricas são conhecidas por suas ruas internas calmas, pela circulação local e por promoverem uma convivência de vizinhança próxima. O projeto busca resgatar esse espírito comunitário com uma abordagem moderna e adequada à realidade atual. Cada unidade planejada apresenta uma escala compacta, favorecendo os deslocamentos a pé ou de bicicleta. A proposta é que serviços essenciais, como escolas, centros de educação infantil, unidades de saúde e comércios, estejam localizados próximos às moradias. Com isso, pretende-se reduzir a necessidade do uso de automóveis para atividades rotineiras. Além disso, o documento base sugere limitar o tráfego de passagem dentro das áreas residenciais, concentrando o fluxo de veículos nas vias periféricas, garantindo assim mais tranquilidade e segurança nas zonas internas dos bairros. Outro ponto abordado é o desenho viário em escala macro. A proposta analisa diferentes tradições do urbanismo, como os modelos radiais e os traçados em grade, e aponta como solução uma malha que combine os dois, integrando vias diagonais ao traçado ortogonal. Essa configuração evita percursos longos e repletos de curvas acentuadas, como as de 90 graus, ampliando a conectividade e facilitando deslocamentos mais diretos e ágeis. A intenção é evitar o aprisionamento das rotas em quarteirões engessados e pouco eficientes.
As soluções propostas, bairros autossuficientes, caminháveis, com circulação restrita de automóveis e uma rede viária com conexões diagonais, surgem como resposta ao atual desafio de habitabilidade enfrentado pela cidade de Tashkent. Em vez de priorizar apenas a fluidez do trânsito de veículos, o foco passa a ser um urbanismo voltado às pessoas, com caminhos seguros para pedestres e ciclistas, acesso facilitado a serviços essenciais e estímulo à vida coletiva em escala local. É relevante destacar que, embora o termo cidade de 15 minutos seja muitas vezes utilizado como um jargão da moda, neste contexto, ele é tratado como um conjunto claro de diretrizes, proximidade dos serviços, controle rigoroso do tráfego de passagem e uma rede viária pensada geometricamente para favorecer a conectividade. Esses três pilares são apresentados como indispensáveis para que a expansão urbana não reproduza os velhos problemas de engarrafamento e baixa qualidade de vida que a capital uzbeque quer deixar para trás. O projeto dá destaque fundamental à modernização da infraestrutura urbana, com foco especial na utilização de um gêmeo digital, uma representação virtual completa da cidade, atualizada em tempo real. Essa tecnologia permitiria acompanhar dinamicamente edifícios, ruas e redes técnicas, antecipando falhas e otimizando a manutenção. Embora diversas cidades já tenham realizado testes com versões dessa solução em menor escala, a proposta em questão busca adotar o modelo de forma ampla e integrada. Junto à camada digital, o plano valoriza a água e a paisagem como elementos estruturantes do espaço urbano. Estão previstos canais que cortariam a cidade, conectando áreas verdes por meio de rotas contínuas ao longo de parques e margens de rios, sem depender das vias principais. Além disso, o projeto estabelece como meta destinar cerca de 23% do território a espaços públicos verdes, com diretrizes de paisagismo que também abrangem pátios privados e instalações universitárias. No campo energético, o documento estabelece o compromisso de operar com fontes totalmente renováveis. A estratégia envolve geração solar, com capacidade estimada em 400 megawatts, e expansão da matriz hidrelétrica, que somaria 1.200 megawatts. Também está prevista a utilização de resíduos de algodão em sistemas de cogeração e trigeração, produzindo simultaneamente eletricidade, aquecimento e refrigeração. A nível regional, o discurso oficial destaca um plano para a região de Tashkent, que prevê a implementação de 23 empreendimentos de energia limpa, com potência conjunta de aproximadamente 2.400 megawatts até o ano de 2028. No que diz respeito a marcos arquitetônicos, o plano propõe as torres Twin City, com altura estimada de 575 metros. De acordo com os rankings de edifícios mais altos previstos até 2025, essa estrutura se posicionaria abaixo do Ping An Finance Center, com 599 metros, e acima da Lot World Tower, que tem 555 metros. Caso se confirme essa medida, as torres seriam o sexto edifício mais alto do mundo entre os já finalizados. O projeto também prevê a construção de um amplo centro cultural, atribuído a um escritório de renome internacional, e um complexo de resort e parque aquático, cujo orçamento inicial gira em torno de 250 milhões de dólares. Após a apresentação inicial do plano diretor, o projeto da nova Tashkent entrou em uma etapa mais tangível a partir dos anos de 2023 e 2024. Nesse período, o governo do Uzbequistão passou a divulgar decisões oficiais relacionadas à aprovação e à estruturação institucional da nova cidade. Um dos avanços mais relevantes foi a validação formal do chamado Distrito 1, que ocupa aproximadamente 6.000 hectares e representa o primeiro grande setor territorial da futura metrópole. A autorização incluiu diretrizes de urbanismo, normas de uso do solo e sinal verde para iniciar processos de captação de recursos e obras fundamentais de infraestrutura. Considerado a vitrine do projeto, esse primeiro distrito tem como proposta servir de laboratório para conceitos como comunidades ampliadas, infraestrutura sustentável e tecnologias integradas. Informações divulgadas pelo governo revelam a criação de entidades específicas voltadas
voltadas à gestão e ao desenvolvimento, com poderes para firmar parcerias com o setor privado, negociar terrenos e contratar empresas internacionais nas áreas de engenharia, arquitetura e planejamento urbano. Esse modelo de governança é visto como essencial para acelerar o andamento do projeto e evitar entraves burocráticos típicos de empreendimentos urbanos de grande porte. Outro aspecto que aparece com frequência é a abertura de processos seletivos para investidores e construtoras, com destaque para o interesse em atrair capital estrangeiro. A narrativa oficial reforça que a nova Tashkent não será erguida apenas com recursos estatais, mas com forte presença da iniciativa privada, impulsionada por incentivos fiscais, normas claras de zoneamento e terrenos amplos disponíveis para ocupação. Embora os detalhes sobre as vendas não sejam amplamente divulgados, já existem registros de acordos iniciais e protocolos assinados com grupos internacionais. No campo das obras físicas, o que se destaca até agora são as intervenções preparatórias, vias arteriais, terraplenagem e projetos técnicos voltados para redes de abastecimento de água, fornecimento de energia e sistemas de transporte. Essas obras são consideradas etapas obrigatórias antes do início efetivo da construção em larga escala de imóveis residenciais e comerciais. Portanto, o projeto encontra-se atualmente em uma fase intermediária. Já não se trata apenas de uma proposta no papel, mas também ainda não alcançou o estágio de construção intensiva. A cidade está na etapa em que decisões legais, planejamento detalhado e a estruturação de sua base física caminham para tornar viável, nos próximos anos, o desenvolvimento acelerado de suas áreas urbanas. O plano de mobilidade proposto para integrar a nova área urbana à capital do Uzbequistão é apresentado como elemento-chave para evitar que a expansão da cidade gere um núcleo isolado. Um dos pontos centrais é a ampliação da linha de metrô existente, que passará a cruzar o novo território e estabelecer ligações diretas entre zonas residenciais, centros comerciais e áreas de trabalho, oferecendo transporte de alta capacidade e conectividade eficaz. A proposta vai além do metrô, estruturando uma rede hierarquizada de transporte, composta por corredores principais voltados ao transporte coletivo, avenidas destinadas ao tráfego intermunicipal e um sistema de circulação local, priorizando pedestres e ciclistas. O objetivo declarado é encurtar os deslocamentos diários e reduzir a dependência de veículos particulares, promovendo o conceito de cidade compacta, onde tudo possa ser acessado em até 15 minutos de caminhada ou pedalada. Outro ponto estratégico do projeto é a implantação gradual. Em vez de ocupar de uma só vez os 25 mil hectares planejados, o plano determina que os bairros sejam desenvolvidos por etapas. Cada setor deve nascer com infraestrutura completa, como rede de água, energia, transporte, saúde e educação, já funcionando desde o início. Isso busca diminuir riscos econômicos e garantir que as áreas ocupadas possam operar de forma autônoma antes da expansão para novos trechos. A conexão da nova cidade com o restante do país também é tratada como prioridade. A nova Tashkent foi pensada para fazer parte de um grande eixo metropolitano com acesso facilitado a rodovias e rotas logísticas que ligam a capital a outras regiões do território nacional. Com isso, a proposta ultrapassa o caráter apenas residencial e assume o papel de novo polo econômico, com impacto em escala nacional. Mais do que facilitar deslocamentos, o transporte é apresentado como o principal organizador do crescimento urbano. A lógica seguida é clara. Primeiro vem os investimentos em infraestrutura e serviços essenciais. Depois, chega a ocupação habitacional e comercial. Essa abordagem é justificada como um aprendizado extraído de cidades que cresceram desordenadamente, priorizando a urbanização antes da estrutura básica, o que gerou inúmeros problemas ao longo do tempo. A proposta da nova Tashkent se destaca como um centro de conhecimento e inovação, com foco na criação de infraestruturas acadêmicas e científicas modernas. Entre os principais pilares do plano está a construção de novos campi universitários e espaços dedicados à pesquisa, com ênfase em colaborações internacionais. Esses centros de ensino superior seriam utilizados como alicerces do tecido urbano, atraindo não apenas estudantes e professores, mas também impulsionando atividades econômicas ligadas
ligadas à moradia estudantil, ao comércio e à tecnologia. Mais do que ampliar a oferta educacional, o projeto prevê uma distribuição equilibrada de serviços públicos essenciais, como hospitais, unidades escolares, centros administrativos e equipamentos culturais. A meta é evitar a concentração desses serviços em áreas limitadas, garantindo que cada distrito disponha da infraestrutura necessária para funcionar de forma independente, fortalecendo a ideia de bairros autossuficientes. A organização territorial segue um modelo de uso misto, no qual residências convivem com estabelecimentos comerciais, escritórios e serviços diversos. Essa abordagem busca reduzir a necessidade de longos deslocamentos e preservar a vitalidade urbana durante todo o dia. Diferentemente de zonas estritamente residenciais, o plano propõe uma gradação de densidade e funcionalidade, que parte do centro e se expande até os limites da cidade. Outro ponto fundamental é a geração de empregos em setores urbanos especializados, como saúde, educação, tecnologia e gestão pública. Essas áreas são consideradas estratégicas para atrair jovens talentos e profissionais qualificados, reforçando a vocação da cidade como polo de desenvolvimento humano, e não apenas como expansão imobiliária. Nesse sentido, universidades e serviços desempenham um papel central na formação da identidade e da função econômica de cada distrito desde as fases iniciais de ocupação. A ausência desses elementos, segundo o texto, poderia levar a nova Tashkent a se tornar uma simples extensão residencial do centro antigo, cenário que o projeto procura evitar com firmeza. Um dos principais fundamentos utilizados para justificar a grandiosidade do projeto está ligado ao perfil etário do Uzbequistão, frequentemente caracterizado como predominantemente jovem e em constante expansão populacional. A proposta vincula a criação da nova Tashkent à urgência de gerar uma quantidade significativa de postos de trabalho, com foco especial na absorção anual de novos integrantes da força de trabalho que ingressam no mercado. O discurso oficial sustenta que a expansão urbana possibilitaria o florescimento de setores considerados mais modernos e promissores, como o ramo da tecnologia da informação, serviços bancários e financeiros, ensino com padrão internacional, turismo voltado para o ambiente urbano e atividades culturais e criativas. Essas áreas são posicionadas como caminhos alternativos aos empregos convencionais, tradicionalmente ligados à agricultura e à indústria com baixo valor agregado, historicamente predominantes no país. Outro ponto central do projeto está na expectativa de atrair investimentos vindos do exterior. A lógica por trás dessa estratégia é que empresas multinacionais, ao se estabelecerem nessa nova metrópole, contribuam não apenas com recursos financeiros, mas também com técnicas avançadas de administração, inovações tecnológicas e integração às cadeias produtivas globais. Essa abordagem está alinhada ao movimento de abertura econômica iniciado no país a partir do ano de 2016. Porém, o documento que serve de base para o plano não apresenta estatísticas precisas sobre vagas de trabalho efetivamente asseguradas. Em vez disso, aposta na ideia de potencial. A proposta, portanto, não promete resultados imediatos, mas vislumbra ao longo de várias décadas a consolidação de uma cidade capaz de oferecer oportunidades locais a milhões de habitantes, contribuindo assim para reduzir o êxodo populacional motivado por questões econômicas e diminuindo o desemprego estrutural. Dentro desse panorama, a nova Tashkent é concebida menos como uma resposta urgente e mais como uma iniciativa de transformação a longo prazo, um novo polo urbano projetado para estimular o emprego qualificado, manter os jovens talentos no país e reposicionar a capital do Uzbequistão como um centro de relevância econômica na região. Mesmo mantendo um tom otimista, o texto original admite, ainda que de forma indireta, um dos obstáculos mais complexos do projeto, a questão da água. A proposta de construir canais, áreas verdes e um ambiente urbano amplamente moldado pela presença hídrica entra em choque com o clima árido da região, marcada pela escassez de água e pela elevada dependência de rios e sistemas de irrigação já sobrecarregados. O plano traz soluções tecnológicas que incluem desde gestão
eficiente até estratégias de reuso e acompanhamento digital por meio de simulações avançadas. No entanto, permanece a tensão central: como sustentar uma metrópole com milhões de habitantes em uma área com recursos naturais tão limitados? A inspiração em cidades europeias construídas sobre a água funciona como referência estética e prática, mas revela fragilidades quando adaptada ao cenário da Ásia Central. Essa limitação, no entanto, não é encarada como um empecilho definitivo. Pelo contrário, ela serve como um campo de prova para testar a viabilidade da iniciativa. O texto sugere que a combinação de inovação tecnológica, planejamento estratégico e investimento contínuo pode superar as barreiras impostas pelo ambiente natural, transformando a futura cidade em um modelo de resiliência climática e gestão eficiente de recursos. Mais adiante, o projeto é descrito como uma iniciativa de escopo nacional, com o objetivo de reposicionar o Uzbequistão no cenário internacional, modernizar sua capital e apresentar ao mundo uma cidade-modelo pensada para os desafios do século XXI. Contudo, pairam dúvidas evidentes sobre sua sustentabilidade, como a manutenção de recursos financeiros, a real ocupação do território, a criação de empregos e, acima de tudo, a garantia de uma gestão sustentável da água. Assim, a nova Tashkent é retratada não apenas como uma ampliação urbana, mas como um verdadeiro laboratório de experimentação nos campos político, econômico e ambiental. Seu êxito ou fracasso ultrapassa os limites do setor imobiliário e poderá ser visto como um reflexo direto da habilidade do país em transformar abertura econômica e planejamento estratégico em bem-estar social de longo prazo.